sou Vinícius Fonseca, sou ator e sou diretor do Grupo Moitará e sou piauiense, né, na verdade, e trabalho com a máscara desde 1988 e com o teatro um pouco antes disso daí, uns 10 anos. Conte-nos um pouco sobre o percurso do Grupo Moitará. Como você e Érica se juntaram em torno da pesquisa com a máscara teatral, o que vocês estavam buscando quando decidiram criar o grupo para o trabalho? E os nossos primeiros encontros foram a partir de oficinas que a gente fazia com grupos europeus, né, que chegavam aqui no Brasil e traziam consigo uma experiência de trabalho diferente do que a gente já conhecia. Esses grupos eram o Tascabile de Bergamo, era o Potras, o Odin Teatre, o Farfa e o Odin Teatre eram dirigidos pelo Eugênio Barba. A gente resolveu, então, dar continuidade a esse trabalho. Resolvemos trabalhar por volta de 6 horas diárias para entender o que significava aquela metodologia de trabalho, aqueles princípios que eles tinham trazido para nós. E a partir daí é que nasce o Grupo Moitará. A gente queria entender o que significava tudo aquilo que a gente tinha aprendido das oficinas, desse treinamento de ações físicas e vocais. Eram trabalhos resultantes de experiências deles com a dança, com as artes marciais, com os teatros ocidentais, né? Na verdade, a comédia dell'arte, o Teatro Nota, o Tascabile de Bergamo, tudo aquilo que a gente aprendeu naquele treinamento com esses grupos não era para fazer um exercício virtuoso, mas para entender os princípios de impulso e de ação. A máscara, ela obriga que o ator seja ator. Tá? Ela cria uma relação de... Tá? A gente tem que olhar para a máscara como quem olha para um texto. A diferença é que ela obriga que esse olhar e essa resposta seja uma resposta física. Ela é um processo de educação do trabalho do ator. Ela obriga que o ator seja ator. Ela obriga que o ator desnude da sua máscara cotidiana para assumir a máscara teatral. E ela se torna muito importante para o trabalho do ator, no mínimo como um exercício de entrar e sair da personagem. Quem sou eu e quem é a máscara? A partir do momento que você já tem uma relação mais estabelecida, as tuas relações se tornam mais suaves da relação com a máscara, por exemplo. Agora, os desafios são os mesmos, que a gente continua se perguntando sempre até onde a gente vai chegar com esse trabalho e qual é a sua possibilidade. O nosso processo de trabalho do Grupo Moitará sempre se deu a partir da experiência prática, ou seja, do treinamento em sala de trabalho, a partir das experimentações que a gente fazia com a máscara, ou seja, primeiro entender quem é a máscara. Nem toda máscara são personagens, tá? Mas se for o caso de um personagem, quem é esse personagem? Depois a gente pergunta qual é a sua história e a partir dessa relação tem um processo construtivo, onde o diretor, o ator e o personagem são co-autores da história. As dificuldades de se trabalhar com a máscara sempre foram as mesmas, ou seja, é sempre o mesmo desafio. Quando a gente iniciou o nosso trabalho, as máscaras que tinham eram máscaras decorativas, ou seja, não eram máscaras teatrais feitas e pensadas para o teatro. A gente não tinha nem formação de livro, sabe, e nem da prática teatral com a máscara, da linguagem da máscara teatral. Esse processo veio se desenvolvendo, as informações passaram a chegar a nós, hoje já temos um acesso muito grande de informação. Naquele período, há 35 anos atrás, se você precisava de uma informação, tinha que buscar fora. E essa prática não existia ainda no Brasil.
Tá? Então você ia buscar um pouco fora dos pesquisadores, dos atores e diretores que estavam pesquisando e retomando a máscara no teatro ocidental, porque a máscara nunca saiu da cena no teatro oriental, sempre foi passando de pai para filho, ou seja, de geração para geração. No teatro ocidental, ela saiu da cena, a comédia dell'arte sai da cena por volta de 1750, depois ela é retomada após a Segunda Guerra Mundial. E a máscara passou a ser esse objeto de comprometimento físico, tá? De experimentação. Hoje a gente já tem um trabalho muito mais informado. Aqui no Brasil, já quase grande parte das universidades já estão trabalhando com a máscara teatral, disciplinas com a máscara, e coisa que naquele período não havia. As primeiras máscaras do grupo Moitará foram confeccionadas por mim. Mas eu fazia as máscaras simplesmente pela minha subjetividade. Aquilo que eu achava bonito, eu ia construindo. Então eu tinha já uma habilidade de confecção, ou seja, artesanal, e a partir dessa habilidade eu começava a construir máscaras. E ia botando o que eu achava bonito, não o que era justo para o trabalho, para a cena. A partir daí nós conhecemos o Sartori. A gente queria trabalhar com a máscara, a gente queria primeiro entender aquilo que a gente estava se comprometendo a trabalhar, a nos treinar. Sim. E dentro desse processo físico, a máscara entra como um objeto também, como um elemento de desafio. Começamos a nos perguntar o que é que a máscara contribui para o trabalho do ator e para um processo de criação da cena. Tivemos que buscar as respostas com os mestres mais habilitados, que era o Sartori. Sim. O Sartori, a família Sartori, né, na verdade, foram responsáveis, um dos responsáveis, pelo renascimento da máscara no teatro ocidental após a Segunda Guerra Mundial. E eles pegaram a comédia dell'arte como uma das referências para resgatar os personagens da comédia dell'arte e começarem a trabalhar com a máscara. Então a máscara nesse momento ela nasce, quer dizer, como uma linguagem, né? A partir dessas experimentações, surge como linguagem e vem a máscara neutra, tá? Que essa máscara seria uma das máscaras que surge dentro dessa pesquisa de montagem. Daqui uma máscara neutra masculina, essa daqui uma máscara neutra feminina, tá? São máscaras que foram criadas para o trabalho do ator. Então, ela não é um personagem, ela é uma proposta do qual o ator tem que aflorar todos os seus sentidos dentro da sua relação. Ela é um estado, tá? E aí a partir dessa máscara vão surgindo outros tipos de máscaras, como por exemplo as máscaras geométricas, tá? Que é uma máscara que é de formato geométrico, aonde ela propõe a partir da forma uma relação de trabalho muito próxima da acrobacia e da dança. A sua relação é a relação de tempo e espaço. Depois vem as máscaras larvárias, que seriam essas máscaras. Já é um processo embrionário, onde está entre o animal e é um processo ainda de transformação, onde ela não é nem humana e nem animal, tá? E ela propõe essa relação de jogo embrionário, tá? do corpo. Esse daqui é outro tipo de máscara larvária. Depois dessa máscara larvária vem as máscaras expressivas, que a gente chama de máscaras expressivas, que já são trabalhadas
com referência em personagens, ou seja, em tipos populares, tá? Mas são todas essas máscaras que mostrei, são máscaras inteiras, tá? Que cobre todo o rosto. Então, se ela cobre todo o rosto, ela propõe que o ator encontre a palavra no corpo, em partes onde jamais teve voz. E em seguida, ou seja, quando você está trabalhando a máscara, que já é um personagem, já é um tipo, mas que não tem a voz, quando você tira metade dela, que é isso daqui, já existe a possibilidade de encontrar a voz. Que aí vem as meias máscaras. Tá? Essa, por exemplo, é um Pulcinella, tá? Já vem as meias máscaras, que já vem, são máscaras da comédia dell'arte. Aqui é uma outra meia máscara. Tá? Essa daqui é uma máscara que eu fiz para Macbeth, mas já são meias máscaras. Então a parte inferior é descoberta e dá a possibilidade que o ator encontre a palavra no corpo. Essa é um arlequinzinho da comédia dell'arte. Passando essas máscaras, que daqui já são as máscaras falantes, vem o acento, que é o nariz do Clown, ou seja, que é considerado a menor máscara do mundo. Então, isso daí se torna uma linguagem. Pode ser incluída outros tipos de máscaras, outros tipos de experimentações. Essa máscara, por exemplo, que não está dentro dessa linguagem, é uma máscara fantástica. É uma máscara que ela tem 3 faces. O último espetáculo do Grupo Moitará, A Busca, iniciou por essa máscara aqui. Ou seja, a Érica queria, a partir dessa máscara, desenvolver um trabalho com essas 3 faces, mas é uma máscara que ela não tem muito tempo de vida, tá? Por ela ser uma máscara simbólica. A partir desses 3 personagens separados da máscara, isolados individualmente, a gente começou o trabalho. Eu preferi que fossem 2 máscaras criadas, e a terceira máscara seria a própria atriz. Todo o processo de trabalho não é necessariamente feito dentro dessa escala. Máscara neutra, máscara geométrica, larvária, expressivas. Você pode trabalhar a máscara neutra e, junto com outra, a máscara meia máscara, por exemplo, ou a máscara larvária. Depende do tipo de trabalho que você está querendo desenvolver. A gente considera que a máscara neutra seja uma máscara importantíssima para o trabalho do ator. Ela é o núcleo de todas as outras máscaras. Ou seja, é a mãe de todas as máscaras. É o afloramento de todos os teus sentidos, daquilo que você perde no percurso da tua vida, tá? E que você, trabalhando com a máscara, você busca essa recuperação desses sentidos, tá? Você às vezes olha, mas não vê, você ouve, mas não escuta, né? Você não tem mais escuta, você toca, mas não sente. Então, o que a máscara neutra propõe é o afloramento desses sentidos e um corpo presente, vivo, se relacionando com o aqui e agora. Encontrando uma qualidade de energia neutra, que não tem futuro e que não tem passado. Isso é uma essência necessária para o jogo do estilo de todas as outras máscaras. Quando você cria uma máscara, na sua fisionomia, nos seus volumes e relevos, você propõe o jogo, a leitura da máscara, pelo volume e relevo. Por exemplo, aqui é uma máscara que ela tem um jogo muito duro, tá? Mas aqui, como se ela tivesse coragem, como se ela avançasse, tá? Já aqui, ela se torna uma máscara já medrosa, ou seja, é a máscara e a contramáscara na mesma máscara. Ou seja, a contramáscara é a dialética da máscara. É a possibilidade que ela tem de ter uma vida longa. Quando a máscara ela é toda decorativa, tá? Como é o caso dessa daqui, simbólica,
ou ela não tem muito tempo de vida em cena. Ela entra forte e depois ela perde força. E aí ela não tem um processo de evolução. Então, nesse caso, a contramáscara, que é isso que eu falei, ou seja, o contrário da característica principal da máscara. Se é um personagem de um velho, eu posso jogar ele jovem. Se é de um estúpido, eu posso jogar ele mais sensível, mais delicado também. Então, essas dualidades, ou seja, esses opostos, dá a possibilidade que o personagem cresça em cena, evolua. É isso que é a grande riqueza. E quando você está criando uma máscara, se vocês observarem bem, ela não é o rosto de um personagem, ela tem um pouco de animalidade. Sim. Tá? Então a gente compara a índole de um animal com a índole de um personagem. É claro que para você construir uma máscara, você faz várias perguntas. Quem é esse personagem? Quantos anos ele tem? O que ele gosta de fazer? Tá? Como ele anda? Tá? Qual é a sua idade? De que época ele é? Aí depois você pergunta que tipo de animal esse personagem tem também. Você faz a comparação entre a índole de um animal com a índole de um personagem. Quando você tem todas essas questões respondidas, você cria um desenho não colocando tudo isso, mas isso você utiliza como referência, tá? Para você criar o desenho. E a partir daí você está criando um tipo, que esse tipo que você está criando não sai da tua subjetividade como antes eu fazia. Eu fazia o que eu achava bonito e a partir daí eu ia colocando purpurinas, pintando da cor que eu queria, várias cores. Então a máscara era confusa e era subjetiva, decorativa. Tá? Então era mais uma alegoria do que um personagem, um tipo. Quando você está fazendo esse estudo, você está criando um tipo. Tá? Para que esse tipo não seja o retrato de um personagem do cotidiano, você cria outras coisas opostas. A relação dessa animalidade, o que a gente chama de sentimento e seus contrários. Aí, a partir daí, você tem a máscara teatral. E a máscara teatral, ela caminha entre o retrato, ou seja, e a caricatura. Ela circula nesse caminho. Show de bola. Eu acho que a máscara, o Sartori ele falava que a máscara ela é ditatorial, ela dita um jogo. Se você pensar, você não age. Então ela age friamente, objetivamente. Para que a máscara exista no teu corpo, você tem que desnudar da tua máscara cotidiana. Tá? Esse desnudamento é uma forma de você se abrir, tá? De você se desproteger. Sair da zona de conforto. Sair da tua zona de conforto. Sim. Completamente. Então, esse desnudamento é você perder todos os teus apoios cotidianos. Tá? É você se encontrar em um lugar de desafio, em um lugar de descoberta, em um lugar de generosidade. É um exercício de generosidade. Porque você sai do teu conforto, você sai dos teus apoios. E começa a dar vida, ou seja, você cede o teu corpo para o estado daquela máscara. Tá? De forma que você se pergunta, quem sou eu, quem é a máscara? Tá? Quando você está jogando com ela. Esse exercício de desnudamento e de generosidade, naturalmente a gente leva também para a vida. Tá? É um exercício que a gente também passa a se conhecer. A partir do momento que eu me pergunto quem sou eu, quem é a máscara, quem é o personagem, quem é o tipo, tá? Eu começo também a me conhecer. Tá?
e a fazer esse mesmo exercício de ceder para a vida, tá? E de descoberta na relação cotidiana da vida. Tá? Então, o que é que eu diria? Juntando todo o seu conhecimento, primeiro tudo que você passou. primeiro que a escolha seja o desejo deles. Sim, tá? perfeito. Essa é a primeira, que seja o que de fato eles queiram trabalhar. Tá? Segundo é que para esse trabalho você se disponha a um desafio muito grande. Tá? E esse desafio é exatamente a tua possibilidade de crescimento e de descoberta. Transforma o desafio como uma forma de aprendizado, né? como uma forma de crescimento, não como uma dificuldade. Isso é difícil. Se a gente diz que é difícil, a gente não faz nada na vida. Então a máscara, ela começa por esse lugar de pedir que você esteja inteiro dentro de uma relação. Tá? Então, você estar inteiro dentro de uma relação, que é a relação da máscara, te faz também exigente nessa relação cotidiana, de que você esteja inteiro dentro dessa relação. E aí, tendo essa escolha da máscara, o que precisa é coragem, determinação, meta, objetivo, e a resposta não vem de imediato, ela vem com o tempo de você estar buscando tudo isso. Já que tem muita árvore, já traz essa sensação de... Ótimo.